Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, os telespectadores que nos acompanham, meu caro Amorim, nesse exato momento, senador Arcigo Gás, senador Medeiros. Na realidade, senhor presidente, eu acho que é importante a gente realçar aqui esse momento, que eu diria até bom para o Senado da República, na medida que apontamos um rumo para o enfrentamento dessa questão da reforma política. Creio que não dá também para se imaginar um conjunto de pontos como se numa infinidade de coisas a gente pudesse tratar. Se não tivermos, senador Amorim, foco, nós vamos ficar patinando aqui nas divergências ou aprovando a periferia da reforma política. Nós aprovamos o fim da coligação proporcional. Eu acredito que agora chegou a hora de botar, eu diria, o dedo na ferida. Ponto central. Tocar na espinha dorsal dessa questão da reforma política. E eu continuo insistindo, que são as organizações partidárias, a questão do financiamento, coincidência de eleições e fim da reeleição. Não dá mais, eu não ouço ninguém falar bem da reeleição. Então, na realidade, nós precisamos parar de falar mal da reeleição e a gente começar a agir para, de uma vez por todas, resolver essa questão no voto. Então, portanto, eu só quero tocar nisso, até porque apresentei uma emenda à Constituição, a emenda número 35, o ano passado. Agora estou fechando um projeto que resolvi até fazer diferente, ao invés de pegar só a assinatura dos senadores e senadoras, eu distribuí a cópia para todos os gabinetes para tentar produzir uma peça com a contribuição, obviamente, daqueles que quiserem contribuir, para a gente apresentar uma proposta aqui sobre a questão do financiamento de campanha. A propósito disso, acho que nós temos uma polêmica em curso aí, que é a própria questão do fundo partidário, que já há um sentimento de todo mundo que, pela própria fala da presidenta Dilma, manifestações já de senadores, eu fiz essa manifestação aqui na tribuna ontem, vou reafirmar aqui hoje, a necessidade de promover o contingenciamento, já que fomos informados que não há possibilidade do veto, por conta das incongruências. Então, portanto, pode-se contingenciar, que é a questão do aumento do fundo partidário. Mas eu quero tocar nessa questão do financiamento com a contribuição de todos os senadores, para a gente definir um modelo rigoroso, com financiamento de pessoa física, banir completamente toda e qualquer possibilidade de financiamento de CNPJ, portanto, de empresas, seja lá de que caráter for. Então, portanto, a gente com isso cria um ambiente, eu diria, plenamente satisfatório, igualitário, justo, transparente para o processo de campanha eleitoral. E quem sabe, meu caro Amorim, a gente não resgate com isso a essência das eleições. Discutir programa, interagir com a sociedade, dialogar, auscultar, permitir, inclusive, que o cidadão possa montar o programa de governo e o programa de atuação dos parlamentares. Então, portanto, essa é uma das questões que eu quero reafirmar no início dessa tarde. Mas, senador Amorim, o que me traz à tribuna hoje à tarde é até uma matéria que eu gostaria de ter feito bem antes, ali no início de março. Eu, esse ano, como faço em todos os anos, eu participei do congresso que nós batizamos de tecnologia móvel, na sua edição que desde 2006 acontece na cidade de Barcelona. Eu que tive a oportunidade de participar desses eventos, ainda enquanto profissional do sistema Telebrás, os grandes encontros do chamado WorldCon de Genebra, ou os próprios eventos pelo mundo afora. Esse último evento de Barcelona, nós tínhamos 92 mil inscritos. Não é uma feira. Agora, até em abril, vai ter uma feira aí em Las Vegas. Eu não gosto muito de ir à feira,
Porque feira você vai para ver novidades, se o telefone ficou curvo, se a tela plana da TV agora é assim ou é assado. Eu prefiro discutir soluções. Tá? As coisas que têm consequência. E esse congresso de Barcelona, dos que eu participei, esse foi o melhor ao longo de toda uma história. Que efetivamente nós avançamos na perspectiva de como resolver a questão do atendimento à população no mundo inteiro. Eu, inclusive, fui palestrante em uma das mesas do chamado Fórum Latino-América e chamei o chamado Congresso Mundial de Tecnologia Móvel para o desafio, e é essa palestra que vou fazer no Rio de Janeiro em 13 de maio, que eu estou provocando a Associação Mundial do GSMA para o debate sobre essa questão. Porque todo mundo fala em cidade digital, e a provocação que eu fiz no encontro de Barcelona esse ano é que nós temos várias cidades digitais pelo mundo afora, mas o cidadão não é digital. A cidade vira digital, mas digital para quem? Para meia dúzia? Para os que podem pagar? Para os que podem comprar smartphone de última geração? A cidade tem que ser digital, meu caro Amorim, para o cidadão lá de São Cristóvão, de Itabaiana, lá na divisa de Sergipe com a minha Bahia ali, Adustina e por aí afora. Ou como eu disse lá em Barcelona, na minha Xorroxó, lá no estado da Bahia, ali na beira do São Francisco, que tem água, mas o povo ainda padece e carece de muita coisa. Aproximar as pessoas, levar o advento de tecnologia para a vida das pessoas é levar serviço. Então, ao invés de Smart City, que é o grande tema que o mundo inteiro discute, eu provoquei o Congresso de Barcelona para a gente ir para o Smart People, ou seja, para discutir as pessoas. Como é que eu levo o serviço para o cidadão? Como é que eu resolvo o problema da energia, da água, do gás, do acesso ao médico, da telemedicina, do acesso à educação, dos serviços de trânsito, dos serviços de um modo geral de uma cidade? A cidade de Barcelona, senador Amorim, é a cidade do mundo mais fibrada, ou seja, tem fibra para tudo quanto é lado. Mas eu não posso ainda batizar ou cunhar que Barcelona é excelência em cidade digital. Porque nem todo cidadão ainda é digital em Barcelona. Olha que eu estou falando de Barcelona. Volto a repetir, é a cidade mais fibrada do mundo. Mas não é a cidade que o cidadão é digital plenamente. Em Barcelona você tem coisas sofisticadíssimas. Por exemplo, a coleta de lixo da rua, há um processo em teste, que agora, usando tecnologia móvel, o caminhão passa na medida que a informação chega demonstrando que os vasilhames estão cheios. Ele não passa lá se estiver vazio ou se estiver cheio. Ele passa só no momento em que é sinalizado. Alguém pode dizer, isso é bobagem? Não. Isso é planejamento de uma cidade. O cidadão em Barcelona pode tranquilamente ir ao médico, fazer a sua consulta presencial e em casa receber os seus resultados, os seus exames. O cidadão que está de um ponto distante, ou nas chamadas cercanias de Barcelona, ele pode usar uma máquina, um tomógrafo, uma máquina dessa de imagem, e um centro de imagem, que aliás nós estamos fazendo isso na Bahia, acabamos de fechar uma PPP, essa central de laudos, com técnicos avançados, essa central pode avaliar um exame feito à distância. Já imaginou, senador Amorim, a gente disponibilizar para o cidadão do ponto mais longínquo de Sergipe, o mesmo médico que o cidadão que pode pagar em Aracaju tem acesso? Sem ele sair da cidade dele? Já imaginou o que é disponibilizar, por exemplo, que uma pessoa que faz diálise, senador Amorim, não tem que pegar um carro e ir para Aracaju, ou sair de Barreiras, ou sair de Xique-Xique na Bahia, e andar 1.000 ou 600 quilômetros para se submeter a uma diálise, porque lá é que está o nefrologista. Portanto, ele pode fazer a diálise na sua cidade e o nefrologista à distância acompanha. Eu não tenho um nefrologista em cada cidade, mesmo com mais médicos, até porque o mais médicos não conseguiu contratar nefrologistas. As universidades não formam nefrologista na quantidade do que nós precisamos. Que, aliás, esse é um ponto, senador Amorim, que nós precisamos resolver, ficou na pendência.
A carreira médica que nós defendemos aqui, assumimos o compromisso em 2013 e não votamos. Sabe qual é a comparação que eu faço, senador Amorim? Quando a gente abre um fórum, uma vara da Justiça do Trabalho, tem um juiz, mas a gente constrói o hospital e não tem um médico. Por quê? Porque no judiciário tem carreira, senador Assis. Nessa área da saúde que é essencial, tão essencial, mais essencial do que até a justiça, não tem um médico, não tem carreira. Então, portanto, isso que acontece no mundo inteiro, a gente pode ter aqui. Nós precisamos definir qual é a posição. E o que eu tenho provocado o governo brasileiro e os governos do mundo afora, ontem mesmo eu recebi um convite do México para fazer essa mesma provocação no Estado mexicano. Ao invés de ficar preocupado em construir redes, a gente contratar serviços. Hoje à tarde nós vamos votar o projeto de lei das antenas. Importante projeto para o país. Para permitir que a gente faça a expansão da nossa cobertura de tecnologia móvel. Para você ter ideia, senador Amorim, a cidade de Tóquio tem mais antenas do que o Estado brasileiro. A cidade de Tóquio. Hoje, para a gente fazer a tal cobertura de banda larga para todos, eu preciso pelo menos botar 60 mil torres no Brasil. Ora, além das dificuldades para isso, tem uma outra dificuldade que nós precisamos superar, que é obrigar as empresas a fazerem o compartilhamento de infraestrutura. Por que eu tenho que botar 4 torres em Aracaju para atender 4 operadoras quando eu devia ter o processo de compartilhamento? Portanto, o planejamento ajustado. Isso é que é cidade digital. Quando você tem o cidadão incluído, quando você tem o serviço chegando a todos, onde quer que ele esteja, e principalmente a partir da identificação das suas necessidades, e não ao contrário que é hoje. O cidadão que é digital hoje é o cidadão que pode pagar. Então, portanto, eu estou provocando isso mundialmente. Mudar o conceito. O conceito tem que ser para as pessoas. O conceito tem que ser a partir das pessoas, e não da cidade. Esse é que é o conceito, o serviço chegando para as pessoas. E aí é essa mudança, óbvio que todo mundo termina cunhando isso com essa é uma proeza do setor. Eu me lembro, senador Amorim, quando eu cheguei, ainda com os meus 19 anos no sistema Telebrás, eu ingressei na Telebahia, eu tinha 19 anos de idade. E uma das coisas que me chamava a atenção é que todos os termos na minha área de trabalho era tudo em inglês. E aí eu até cheguei, eu já fiz essa provocação aqui. Quando nós começamos a discutir a plataforma, a estrutura para chegar na escola, aí a gente batiza isso de backhaul. Aí eu falei assim, backhaul lá na Bahia, viu, Amorim? Era o quarto zagueiro ali que jogava futebol com a gente, que a gente chamava de backhaul. Então, na realidade, essa história de cunhar Smart City, esse é um conceito até interessante. Novembro nós vamos ter um outro. Em novembro passado do Smart City, eu não pude ir para o problema de saúde. Em novembro desse ano nós teremos de novo, através do Softex. Mas eu quero chamar a atenção, e é isso que eu tenho provocado, o Softex, os organismos, e tenho tentado fazer essa provocação ao governo. O banda larga para todos do nosso governo tem que mudar o conceito da instalação para serviço. Não adianta levar banda larga e não levar conteúdo. Por outro lado, se eu só dizer que tem só conteúdo, eu não vou chegar porque não tem banda larga para que esse conteúdo transite. Então, portanto, nós temos que mudar esse conceito, pensar nas pessoas, aplicar os serviços, tratar isso como prioridade para cobertura em todo o país e, ao mesmo tempo, permitir que a gente leve serviços a preços acessíveis a todos os cidadãos e cidadãs, onde quer que elas vivam em nosso grande Brasil. Era isso, senador Amorim. Muito obrigado.